responde isso. Você já fez parte de algum processo seletivo, de alguma entrevista de emprego, em que o recrutador ou os recrutadores te fizeram uma pergunta que você não soube responder? Você já se colocou numa saia justa como essa? Se isso já aconteceu com você, parabéns. Você faz parte de um grupo enorme de 90% dos jovens universitários brasileiros que quando vão para a primeira, segunda ou terceira entrevista de emprego, ainda não conseguem responder algumas perguntas diretas, de âmbito pessoal até. Presta bem atenção nisso. O recrutador, ele vai te fazer a pergunta. Ele vai querer te conhecer porque essa é a maneira como nós, seres humanos, conhecemos o outro. Ou nós convivemos uns com os outros, e aí começamos a aprender quem aquela pessoa é, ou nós fazemos perguntas de sondagem para saber quem de fato aquela pessoa é. Se ela está sendo coerente, se ela está falando a verdade, se ela está sendo íntegra, se ela está mentindo. É dessa forma. Então, como o recrutador não vai ter tempo de conviver com você, apesar daquele espaço de tempo muitas vezes nem sempre ser tão curto, ele vai então utilizar aquele recurso que ele tem, que são as perguntas. Então, uma pessoa que assume o protagonismo da sua carreira, ela se antecipa em relação aos movimentos de um processo seletivo. E por que eu bato tanto nessa tecla de processo seletivo e eu queria trazer você a essa razão aqui nessa mega aula? Porque se você quiser crescer de alguma forma, em algum momento da sua vida você vai precisar fazer um processo seletivo, a menos que você entre de cabeça no empreendedorismo, ou seja, você é o dono daquela empresa. E mesmo assim, de alguma forma, você vai precisar enfrentar algumas pessoas que são seus clientes, que são possíveis investidores, que vão te fazer perguntas do porquê aquele negócio existe, do como você vai fazer aquilo que você pretende fazer, de que forma você vai fazer aquilo que é necessário para você crescer e vender mais. Então, de alguma forma, nós precisamos o tempo todo estar olhando para dentro, porque esse é o principal território que nós habitamos, a nossa própria mente. Então, se você não domina algumas áreas que você deveria dominar antes de um processo seletivo, não espere, então, que o recrutador te contrate. Se você não sabe o porquê, de repente, o recrutador deve te contratar, ou quais são as suas principais virtudes, ou quais são os seus principais pontos de melhoria, não espere que o recrutador que está começando a te conhecer naquele exato momento, então te contrate. Você precisa dominar essas coisas. Então eu queria muito te ajudar com uma aula poderosíssima que vai mudar a sua perspectiva de entrevista de emprego. Eu vou falar nessa aula sobre a pergunta, na minha opinião, mais hard, não é mais hard, pô, mais decisiva. Então eu quero te ajudar com uma ferramenta muito clara para você se destacar e impactar nos processos seletivos. E eu vou explanar um pouco mais aqui, mais a fundo, e vou te trazer as respostas possíveis para aquilo que eu considero ser a pergunta mais decisiva do processo seletivo. É a pergunta mais decisiva do processo. Através de um momento, um único instante, você pode se classificar ou você pode se desclassificar. Você pode ser aquela pessoa que vai receber, venha para dentro da nossa empresa, você vai aprender, você vai ter uma carreira de sucesso aqui, ou ser aquela pessoa que ainda não é o seu momento, volta para casa, continua espalhando currículos. A nossa vida perpassa por esses pequenos instantes. Percebe isso? Imagina uma pessoa que está estudando anos e anos para concurso público e você realmente conhece essa pessoa. Ela se dedica, ela estuda 12 a 14 horas por dia. Você não conhece ninguém que estuda mais que essa pessoa. Presta bem atenção nisso. Ela chega diante da prova, daquele questionário, no dia específico da prestação do exame para o concurso público. E ela chega diante daquela prova e ela começa a tremer, ela começa a passar mal, vai 5 vezes no banheiro durante a prova, ela não consegue se concentrar, ela começa a se distrair, a mão começa a suar. Presta atenção nisso. Aqueles servidores públicos que de repente estão esperando um novo colega de trabalho, eles não vão ligar, eles não se importam e nem tem que se importar com a pessoa que estudou anos e anos e não conseguiu passar naquele teste. Sendo isso injusto ou não, é esse o método de avaliação e ponto. Então, de alguma forma, aquele instante ali, não importa o quanto você tenha estudado, é decisivo para você. É óbvio que se você estudar muito, você pode estar mais hábil para realizar aqueles questionários, aquelas perguntas. Então você tem que cumprir a sua parte, mas de nada vai adiantar você cumprir a sua parte em relação aos estudos, a se preparar, a se capacitar. Chegar na prova, você não ter a mentalidade correta para responder aquelas perguntas. Você não ter o grau de presença para entender que aquele momento é decisivo na sua vida. Que é importante, é óbvio. Se você não passar naquele concurso, isso não significa que a sua vida está acabada. Mas se você está prestando aquela prova, você quer muito passar naquele concurso. Eu queria pegar essa mesma analogia do concurso público e trazer para a nossa realidade de entrevista de emprego, a realidade comum da maioria dos brasileiros, da maioria das pessoas no mundo inteiro.
você vai precisar passar por uma avaliação onde existem donos da empresa ou gerentes de recursos humanos ou então gerentes do setor específico que vão te avaliar e saber se você é a pessoa certa ou não para trabalhar com eles. Então, dentro daquele ambiente de avaliação, não importa muito o que você fez antes. O que você fez antes te levou até dentro daquela sala. O que você fez até aquele momento te levou até a abertura da porta, daquela oportunidade de você conversar com o recrutador. Mas o que você faz dentro da sala é o que vai levar você para dentro da empresa. Então você, claro, óbvio, precisa se preparar, precisa de repente fazer alguns cursos, algumas formações, ter um currículo atrativo, isso é muito importante. Mas isso tudo não vai colocar você dentro da empresa. O que vai colocar você dentro da empresa é a tua performance no dia. Portanto, você precisa se destacar naquele momento. E para se destacar, nesses determinados instantes, você precisa responder algumas perguntas. Isso é uma fase da entrevista, sabe? Dependendo da empresa, o processo seletivo pode ter várias fases. Eu fiz parte de um processo seletivo que tiveram 7 fases. Então, essa é uma fase do processo seletivo, mas eu posso te garantir, é uma das principais. Ninguém investe em outra pessoa porque ela se destacou na dinâmica de grupo, porque ela fez uma boa prova, de repente, de português, raciocínio lógico, algo do tipo, porque ela fez uma boa redação, mas ela não mostrou integridade, caráter, firmeza, convicção, certeza diante do recrutador numa conversa, numa simples conversa. Então, para eu investir em uma pessoa, em treinamento, em desenvolvimento, para trazê-la para o meu time, para dentro da minha empresa, eu preciso acreditar que essa é a pessoa certa. E esse é o momento, a entrevista em si, a conversa com os recrutadores, é o momento mais decisivo. E a pergunta mais decisiva que um recrutador pode fazer é: me responde uma coisa. Por que você e não as outras pessoas? Por que eu devo te contratar e não contratar as outras pessoas? Eu acabei, nesse exato momento, de dar uma mentoria de 2 horas com uma pessoa que vai fazer um processo seletivo amanhã na Ernst Young. E veja que coisa curiosa. De todas as fases que ele já passou, ele agora chegou na fase decisiva. E a fase da Ernst Young decisiva é a conversa com 2 diretores da área. E é nessa conversa em que vai ser decidido, de fato, quem vai ser trainee, quem vai para a porta de dentro, quem vai para a parte de dentro da empresa, ou quem vai ter que esperar um pouco mais, ou vai ter que procurar outras oportunidades. E esse é um momento decisivo. E antes da gente responder, ou de eu te ajudar a responder essa pergunta, eu vou te dar 5 estratégias para você montar a tua resposta. Eu vou montar a resposta junto com você. Você pode rever essa aula milhares de vezes até, para que você consiga internalizar essa resposta. Mas antes de eu dar essa resposta para você, nessa aula aqui ainda, eu preciso te dizer o que vem antes dessa resposta. Tem uma coisa que é muito importante. A maioria das pessoas que vão fazer um processo seletivo, elas indicaram os seus currículos, elas compartilharam com os amigos, se cadastraram em sites de vagas, têm um bom LinkedIn. E aí, quando elas recebem a ligação do recrutador, elas se dispõem a participar da entrevista. Mas quando chega na entrevista, elas têm um baixo índice ou grau de certeza daquilo que elas querem fazer. Entenda uma coisa. Ninguém investe, ninguém contrata alguém que não tem certeza daquilo que quer fazer. E é óbvio, eu não espero que você, com 22 ou 23 anos, saiba definitivamente aquilo que você quer fazer para o resto da sua vida. Existem alguns poucos filizados que já sabem com 23 anos o que querem fazer para o resto da vida. Mas nem aquela pessoa que, por exemplo, sonhou a vida inteira com medicina, entrou em medicina e hoje está estudando essa graduação tão relevante, muitas vezes essa pessoa não sonhou exatamente com uma área específica, ou seja, lá dentro ela vai ter que tomar alguma decisão de qual especialidade ela vai querer seguir. Então, muitas vezes, você com 23 anos, você não tem certeza daquilo que você quer para o resto da vida e tudo bem com isso. Agora, o ponto principal é que naquele momento que antevê, que antecede a entrevista de emprego, você precisa se preencher de certeza de que aquele é o sonho da sua vida naquele momento. Então imagina o seguinte, você está estudando para concurso, ou você de repente está querendo trabalhar num outro setor. Só que enquanto essa oportunidade no outro setor, enquanto a oportunidade no concurso público não surge, aparece uma outra oportunidade para você trabalhar com outra coisa. E você sabe que você tem contas a pagar, você sabe que você precisa ajudar dentro de casa, de repente você tem filhos ou algo do tipo, e você precisa encarar esse processo seletivo. Se você for para esse processo seletivo, nessa hipótese que eu estou levantando aqui, com dúvidas, com incertezas, porque de fato você estava estudando para concurso, ou porque de fato você estava sonhando com outra área, você não vai ser aprovado. Porque o recrutador, ele é uma pessoa que examina, que escaneia quem você é.
Principalmente se ele for uma pessoa um pouco mais especializada em comportamento humano, se ele for um profissional de fato de RH. Pela experiência dele, por ter recrutado talvez muitas e muitas pessoas, muitos e muitos estudantes, ele provavelmente vai ler quem você é. E nós, quando estamos com dúvida, quando não temos certeza, nós exalamos esse cheiro. Nós exalamos incerteza. E nenhum recrutador vai investir em quem exala esse cheiro. Então você precisa de forma íntegra, por isso que o meu pedido aqui é para que você seja verdadeiro e não falso. De forma íntegra, na véspera que seja, eu brinco com meus alunos que para você ter um grau de certeza muito grande antes de uma entrevista de emprego, você só precisa conversar meia hora comigo antes da entrevista. Porque eu vou te preencher da certeza. Você precisa assumir esse grau de convicção. Que é aquilo, é exatamente naquela empresa que você quer entrar e que você quer prosperar enquanto profissional. É naquela empresa que você quer crescer independente de naquele momento que você estava de repente antes de receber a ligação do recrutador, independente de você estar sonhando com outro tipo de carreira, de você estar sonhando com um concurso público, algo do tipo. Esquece o que passou, esquece exatamente o seu sonho antes dessa oportunidade. A partir dessa oportunidade, você pode, de repente, voltar a sonhar com outras coisas. De repente, daqui a 6 meses, você vai voltar trabalhando nessa empresa a estudar para concurso público. Daqui a 6 meses ou um ano, de repente, dentro daquela empresa, você pode começar a colocar currículo em outras empresas daquela área que você, de repente, sonhava antes. Mas, isso pode acontecer, é óbvio que pode acontecer. Mas, naquele momento específico, você tem que se preencher de convicção de que é aquilo que você quer. Porque do contrário, não vale nem a pena você ir para a entrevista. Não vale nem a pena você aceitar o convite do recrutador. Porque se você colocou o currículo, você está precisando de emprego. Mas, Gabriel, eu estou precisando, isso não significa que seja um sonho da minha vida. Mas a partir daquele momento que você aceitou a entrevista, você precisa colocar aquilo como seu objetivo primeiro naquele momento. Isso não significa que nos próximos 10 anos da sua vida você vai continuar naquela empresa. Não significa, nem prometa isso. Mas prometa compromisso, comprometimento de que você vai aprender cada detalhe importante da sua função e além disso. E que você vai gerar resultado para dentro da empresa. É esse o grau de convicção que o recrutador espera ver num candidato. É esse o tipo de padrão que o recrutador espera ver num candidato essencial, num candidato ideal. E eu quero te estimular a pensar junto comigo aqui na resposta produtiva. Antes de mais nada, se essa aula está fazendo sentido para você, se você realmente tem sentido valor com essa aula, se você quer assistir ainda ao final, onde nós vamos responder a pergunta mais decisiva do processo seletivo, você então precisa clicar aqui no like, dar o teu like aqui e compartilha com alguns amigos para que eles também possam desfrutar dessa aula. Fechado? Então vamos nessa. A pergunta mais decisiva do processo seletivo é a seguinte: por que eu devo te escolher e não as outras pessoas que estão lá fora? Essa é uma pergunta bem delicada. E eu quero te dar 5 passos aqui para responder essa pergunta. É uma pergunta delicada porque ela te coloca, entre aspas, numa saia justa. Se você não estiver preparado para responder essa pergunta, provavelmente você vai responder mal. E mesmo que você tente ser humilde, você pode soar arrogante. Porque se você for simplesmente ou achar que está sendo humilde, respondendo que não é melhor que ninguém, e que, de repente, ele que tem que tomar essa decisão, você está fora do processo seletivo. Você tem que saber o seu valor, você tem que saber o porquê ele deve contratar você, porquê ele deve comprar de você. Porque no processo seletivo, o recrutador ele é um comprador, ele é um cliente, e você é um vendedor de um serviço. Naquele período de entrevista, você precisa convencer ele de que você é o melhor serviço, que o teu perfil, que o teu potencial é a melhor escolha para a empresa dele. Então preste atenção nisso, existe uma grande tensão entre o recrutador e você. O recrutador, ele está fazendo um processo seletivo porque ele quer escolher a melhor opção para dentro da empresa. Do contrário, se ele começa a escolher mal, se ele começa a colocar pessoas que não são ideais, que dentro de 3 meses, no período de experiência, pedem demissão ou são demitidos, que não conseguem vingar, não conseguem trazer resultado, esse recrutador começa a ser malquisto na empresa e é tudo que ele não quer. Porque o recrutador ele tem uma tensão, ele precisa garimpar, né? Ele precisa lapidar e extrair o melhor talento possível para dentro da empresa, aquele talento que vai gerar resultado. Você precisa então se mostrar esse talento. Então uma coisa que eu costumo pensar é o seguinte: você não precisa apenas ser bom. Não basta apenas ser bom, você precisa mostrar que é bom. E olha, para mostrar que é bom, é muito importante que você encare a realidade. Existem pessoas que investem R$1.000, R$1.500 numa faculdade, que investem tempo indo para a faculdade, gastando 3 horas de aula, algo do tipo, que investe no flanelinha porque precisa estacionar o carro, na gasolina, ou no ônibus, no transporte público, o que for, até na pós-graduação.
e não tem disposição, por exemplo, de se diferenciar dos demais candidatos, levando o teu currículo impresso em papel couché com a pasta para cada recrutador. Eu sei que são 2 recrutadores, leva 2 currículos impressos em papel couché, um papel mais caro, sei lá, não chega a passar de R$10. Imprime isso, coloca uma pasta e leva para os recrutadores. Tem gente que não quer investir. Velho, você às vezes investe uma noite inteira para entregar um trabalho da faculdade que vai te dar míseros meio ponto, velho. E você gasta a noite inteira. E para ir para um processo seletivo que pode mudar a tua vida no jogo real, que a faculdade parece o Fantástico Mundo de Bob, mas no jogo real que pode mudar a tua realidade, tua vida, tua situação financeira, tua carreira, você simplesmente não se responde, não se responsabiliza em relação a responder algumas perguntas, a cavar a resposta dessas perguntas, a estudar sobre a empresa de forma devida, a saber cada detalhe importante daquela instituição, a saber como as suas habilidades podem cooperar com aquela instituição, com aquela vaga específica. Você não sonda, você não se prepara, você não escreve, você não scripta isso. Literalmente você precisa scriptar e você precisa ensaiar. Para um trabalho da faculdade você ensaia 1, 2, 3 vezes uma monografia. Ah não, mas é importante, Gabriel, porque é a faculdade, eu estou concluindo o meu curso, tudo bem. Você tem que se dedicar, você tem que fazer tudo com excelência de fato. Mas no trabalho, no entrevista de emprego, você também precisa. E talvez até mais. Porque é isso que vai trazer resultado de fato. Então, você precisa começar a se dedicar, velho. Se você quer, a melhor estratégia da sua faculdade é te vira, vai para o campo, vai adquirir experiência. E a forma correta de você responder a pergunta mais decisiva do processo não é com falsa humildade e falsa modéstia. É com integridade e humildade sim, mas com confiança. A confiança precisa ser acompanhada, permeada de humildade, não é de soberba. Você não tem que dizer que é melhor que os outros concorrentes porque você não os conhece. Você não pode dizer por achismo, porque você olhou as pessoas lá fora no salão e você se achou melhor que essas pessoas. Ninguém vai investir numa pessoa soberba, ruim de relacionamentos. Essa é uma habilidade que é importantíssima, socioemocional, lidar bem com as outras pessoas de pessoas diferentes. Então isso é valorizado por qualquer recrutador. Como você tem que responder? Você precisa incluir esses 5 elementos na tua resposta. E o quinto aqui é uma surpresa, né? Eu quero trazer valor para você. O primeiro é que essa oportunidade é o sonho da sua vida. Ah, Gabriel, então quer dizer que esse é o sonho que eu tinha desde criança? Claro que não, nenhum recrutador vai esperar que você diga isso. De repente, quando você era criança, você sonhava em ser bailarina ou sonhava em ser jogador de futebol. Velho, mas desde que você conheceu essa empresa, desde que você mergulhou, isso pode ter sido ontem, desde que você mergulhou em entender mais sobre aquela empresa, sobre aquela realidade, sobre o porquê daquela empresa existir, você de fato se encantou e esse agora é o sonho da sua vida. E claro, se essa for uma mega oportunidade, Gabriel, se eu vou trabalhar na Riachuelo, velho, pode ser que você nunca tenha sonhado em trabalhar na Riachuelo, ou na McDonald's. Mas em algum momento, se você está procurando emprego nesse naipe, não existe nada indigno nisso, é porque de repente você precisa daquele trabalho, você precisa daquele dinheiro. Então de repente, a McDonald's, que foi uma empresa que emprega grande parte da sua mão de obra como primeiro emprego, você precisa daquilo. Então, velho, eu sonho em trabalhar numa mega instituição que ajuda milhares de pessoas no mundo inteiro, com doações ou algo do tipo, como a McDonald's, e não tem nada de indigno nisso. Agora, a questão é que você precisa se preencher dessa convicção antes. O segundo argumento que você tem que levantar nessa resposta é que você tem uma fome incrível, insaciável por aprender mais. E aí sim você pode ser ousado sem soberba. Você pode dizer que ousa pensar que ninguém além de você ali naquele prédio, naquele processo seletivo, tem mais vontade de aprender, mais fome por aprender com aquelas pessoas que estão ali, com aqueles profissionais que já fazem parte daquela empresa. Você precisa mostrar essa fome, você precisa nominar essa fome. E você precisa mencionar, por exemplo, não necessariamente com essa palavra, mas que você vai ser como uma esponja, que você é como uma esponja, que absorve o conteúdo, o conhecimento das outras pessoas, que está ávido por isso. Esse tem que ser o segundo argumento que você tem que levantar. O terceiro argumento é você honrar as pessoas que fazem parte daquela empresa. O mentorado de hoje, ele estava indo disputar uma oportunidade na Ernst Young, que é uma das maiores empresas do mundo, em contabilidade e consultoria. Enfim, essa empresa é uma mega empresa. Perceba aqui, eu preciso honrar a história dessa empresa. Eu preciso honrar os profissionais competentes que fazem parte dessa empresa. Mas isso aqui precisa ser breve. Por quê? Porque senão vai ser rasgação de seda, vai ser bajulação e nenhum recrutador gosta disso.
Por isso que você tem que passar por esse processo de honra aqui, de honrar o recrutador, não o recrutador exatamente, mas os profissionais que trabalham naquela casa, os profissionais que trabalham naquela empresa, você tem que honrar de forma sucinta, de forma sintética, rápida, e depois você já vem para o quarto argumento. O quarto argumento é a tua convicção, é a tua certeza de que você pode aprender e cooperar com aquele time. E o quinto argumento é o que encanta todo recrutador, é isso aqui, ó. Você já deve estar lendo aí. Resultado. Você precisa demonstrar o teu comprometimento com o resultado. Então a resposta, diferente do que seria uma resposta gaguejando, uma resposta em dúvida, uma resposta de alguém que não tem convicção e certeza, que fala, não sei, acho que você deveria me contratar, mas essa resposta quem tem que ter é você. Não é você que vai... Por que pareça, esse tipo de resposta acontece, acredite ou não, e desclassifica o candidato, é óbvio. Se você não é capaz de me convencer do porquê eu tenho que te contratar, por que você acha que eu vou te contratar? Então, percebe isso. A resposta tem que ser mais ou menos assim. Olha, você precisa me contratar? Presta bem atenção, grava essa parte, compartilha esse vídeo com os amigos, porque eu vou te dar a resposta, um padrão de resposta, e eu não espero aqui necessariamente esgotar os melhores padrões de resposta possíveis, mas aqui certamente é uma excelente resposta para você gerar um grande impacto no teu processo seletivo, para você impactar o recrutador e fazer com que os olhos dele brilhem. Primeira postura que você tem que ter é uma postura de convicção, uma postura de assertividade, uma postura de prontidão. O teu tronco está ereto, os teus ombros estão alargados, os teus punhos estão convictos, teus movimentos são coerentes com aquilo que você está falando, os teus olhos estão arregalados, estão brilhando, você fala de forma coerente, segura e humilde. Então esse é o tom que você tem que responder. E olha só que resposta. Abre aspas. Olha, você deve me contratar com toda humildade, porque esse é o sonho da minha vida. Eu sonho em trabalhar numa empresa como a Ernest Young. Esse é o sonho que eu tenho desde o momento que eu conheci essa empresa. Então eu realmente sonho em trabalhar com esses profissionais. Esses profissionais que são incríveis, porque os profissionais que fazem parte da Ernest Young eu sei que são diferenciados. E eu tenho total clareza e certeza de que dentro desse prédio aqui, eu sou uma das pessoas que tem mais fome e avidez por aprender com esses profissionais. Eu quero estar no time de vencedores que a Ernest Young proporciona. Eu quero estar no time de pessoas, de profissionais que são vitoriosas, que estão dentro da Ernest Young, que estão fazendo a diferença no mundo, todos os dias. E eu vou ser como uma esponja para essas pessoas. Eu vou ser como uma esponja para esse tipo de profissional, porque eu vou aprender cada detalhe daquilo que eles tentarem me ensinar. E além. E eu quero muito deixar claro a minha convicção de que eu posso contribuir também com a empresa, com novas soluções, desde que eu comece a aprender, claro. E é isso que eu vou fazer. E a última coisa que eu gostaria de registrar é que você deve me contratar porque eu sei do meu potencial e do quanto de resultado eu posso trazer dentro da empresa, para dentro da empresa. Perceba, é uma resposta curta, objetiva, olhando nos olhos do recrutador, com sonho, com energia, com paixão. Você está transmitindo isso para o recrutador. É muito importante que você responda a esse tipo de pergunta com convicção real. Você traz o teu sonho, o sonho da tua vida, passou a ser o sonho da tua vida, isso precisa ser íntegro. Se você não sonhava antes, velho, você tem um dia para mergulhar nesse sonho, para se imaginar dentro da empresa, para acreditar nisso. Você precisa passar por fome. Como assim fome, Gabriel? Por vontade de aprender. Você tem que mostrar essa vontade sua de entregar para a empresa uma pessoa ávida por conhecer mais coisas. Você vai ser uma esponja para quem? Para esses profissionais incríveis, que são os melhores do mercado, que tem que trabalhar dentro dessa empresa. Você tem que entregar convicção e certeza. As pessoas acreditam em pessoas que têm certeza daquilo que querem fazer. E você precisa mostrar o seu compromisso em gerar novos resultados a partir do momento que você aprende. Então é isso, pessoal. É esse o tipo de resposta que você tem que dar quando um recrutador te fizer a pergunta mais decisiva do processo seletivo. E você pode encantar ele com tudo isso, ok? Eu espero ter gerado valor para você. Eu sou o Gabriel Subel, estou aqui para te servir. Dá o teu like se você ainda não deu e compartilha com alguns grupos que de repente você acredita que esse conteúdo vai gerar valor. E assim você me ajuda numa corrente do bem muito massa em gerar valor para mais e mais pessoas e transformar esse mundo. Porque, de alguma forma, você e eu vamos precisar passar por processos seletivos, por entrevistas. E é isso que eu quero gerar para vocês. Crescimento profissional. Beleza? Então vamos junto. Eu espero vocês então na próxima quinta aqui no canal do YouTube. Valeu, grande abraço.